Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto evangelístico. Vamos juntos iniciá-lo cantando com o hino de número 271, Que prazer é ser de Cristo. Esse deve ser o sentimento de cada um de nós, né? Ter Cristo sempre em primeiro lugar na nossa vida. Oremos. Bom Deus, bom Pai, ao iniciarmos mais um culto evangelístico, que a Tua presença se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos importantes dicas de saúde. São dicas aí exatamente para que possamos ter, né, uma vida mais saudável. E hoje aí um remedinho caseiro, fácil de fazer, né? Anote essa receita, né? Quando você precisar. Você tem aí uma penicilina russa, né? Completamente caseira. Vamos assistir então. Nós vamos preparar então a penicilina russa em forma de chá, de ingredientes que vão ajudar nos sintomas da gripe ou resfriado. A
água a gente vai precisar, para esse ingrediente aqui, a gente vai fazer de 3 a 4 xícaras de água. E vou esmagar para a licina, para sair a licina. Então, começou a ferver, a gente vai desligar, porque a vitamina C ela é muito volátil, ela evapora muito rápido. Então, desliga o fogo e abafa. Deixa lá 10 minutinhos. Na hora de servir, então, a gente vai acrescentar o mel e o limão. A gente espreme na hora, por causa da vitamina C, a gente não ferve o limão junto. Mistura. Agora tá pronta a penicilina russa. Veja que simples, né? Bem tranquilo de fazer. Com certeza faz muito bem, né? Principalmente, né, quando formos atingidos aí por uma gripe ou coisa parecida, né? Muito bem, vamos assistir agora uma mensagem musical através do Denis Monteiro. Sou de Jesus. Fui neste mundo, o mal a me perseguir. Estava perdido e sem rumo, o inimigo a me destruir. Mas um dia eu encontrei a Jesus, novos rumos eu tomei e Jesus minha vida mudou. Agora sou de Jesus. Agora sou de Jesus. Perdido então minha vida se transformou na mais pura luz, canto de gozo e alegria. Eu elevo a meu Jesus. O inimigo em suas ciladas quer me arrastar, mas a vitória está garantida. Jesus venceu em meu lugar. Agora sou de Jesus. Agora sou de Jesus. Escravo eu fui, mas hoje eu sei das garras do mal, livre sou, salvo pelo meu Senhor. Agora sou de Jesus. Agora sou Jesus.
vida realmente é transformada, né, quando nós passamos a ser de Jesus. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, ao darmos início ao estudo profético desta noite, que o Senhor, por favor, esteja conosco, para que possamos ter entendimento, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí fazendo a revisão, né, da aula passada, já que esse capítulo 11 é um capítulo com muitas datas, com muitos nomes, né? Então, muitas vezes na aula nós não conseguimos aí, né? Ou você não consegue anotar. Então, nós estamos repassando. Então, pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu apontamento, né? Para que você possa então anotar. Na aula passada, por exemplo, quando nós falamos aí no verso 14, né? Se levantarão muitos contra o rei do sul. Então, durante o reinado de Ptolomeu V, né? Você lembra que Ptolomeu V reinava na região sul, né? Muitos egípcios se rebelaram contra os gregos. Então, esse rei do sul aí, Ptolomeu V, né? Então, muitos egípcios acabaram se rebelando contra os senhores gregos. Outro verso 15, né? O rei do norte virá. Então, lembra que o do sul, Ptolomeu V. No norte, Antíoco III, né? Então, Antíoco III derrotou um exército egípcio bem capacitado e cercou as forças egípcias restantes em Tiro, né? Então, tá aí a interpretação aí do verso 15, né? Então, Antíoco III. Depois, nós temos aí no verso 16, estará na terra gloriosa, né? Que terra gloriosa é esta, né? Então, Antíoco III, ele tomou a Palestina. Então, essa terra gloriosa foi tomada, então, por Antíoco III, que é a Palestina, tá bom? Anotou aí? Tudo ok? Vamos ao próximo, né? Outro, né? Verso 17. Ele dará uma jovem em casamento. Então veja aí, ó, Antíoco III, né, lá do Reino do Norte, ele selou um tratado de paz com Ptolomeu V, o rei do sul. Tá bom? Então, Antíoco III selou um tratado de paz com Ptolomeu V, dando sua filha Cleópatra em casamento a ele. Tá? Então tá aí, né, esse verso 17, ele dará uma jovem em casamento. Essa jovem era Cleópatra. Então, Cleópatra, na verdade, não era egípcia, né? Ela era, então, do Reino do Norte, dos Seleucidas, né? Ok. Anotou aí? Ok. Vamos para frente. Agora, o verso 19. Tropeçará e cairá. Esse Antíoco III, né, que é o pai de Cleópatra, né, o rei lá do Norte, lá dos Seleucidas, ele foi assassinado em 187 a.C. Então, esse tropeçará e cairá é o assassinato, então, de Antíoco III, né, que foi no ano 187 a.C., enquanto ele tentava saquear o tesouro de um templo, né, provavelmente para pagar tributos que ele devia. Tá bom? Então, verso 19, tropeçará e cairá, né, fala sobre Antíoco III, que foi assassinado, então, no ano 187, né? 187 antes de Cristo. Ok? Tudo anotadinho aí? Maravilha. Então agora você toma aí a sua Bíblia, né? Nós vamos começar o estudo, ou dar continuidade, né, ao estudo de Daniel capítulo 11. Eu disse para vocês, né, que esse capítulo é um capítulo bem complicado, porque ele é cheio de datas, ele é cheio de nomes, né? Então a gente vai bem devagarinho para que a gente possa entender. Então, verso 21, né? Tome a sua Bíblia, eu já peguei aqui a minha, né? Diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Quem é esse homem vil, né? Então, segundo o comentário bíblico adventista, né, nos diz então que um homem vil, isto é, alguém desprezado ou pouco estimado. Augusto foi sucedido por Tibério, 14 a 37 depois de Cristo,
E alguns historiadores defendem que houve uma tentativa deliberada por parte de Suetônio, Sêneca e Tácito para denegrir a imagem de Tibério. Sem dúvida, o quadro foi exagerado. No entanto, existem evidências suficientes que mostram que Tibério, né, era excêntrico. Esse homem vil. Aí, né, o homem vil. O homem vil aí que nós vemos aí na parte debaixo desse slide. Né? Ele era um homem excêntrico, mal compreendido e não amado pelo povo. Então aí está, né, esse homem vil. Mas vamos continuar aí com o texto bíblico, né? Nós vamos então ao verso então 22, que diz assim: as forças inundantes serão arrasadas, né? Serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. E é interessante que antes aqui, gente, eu tenho mais um slide, no verso 21 diz que depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado dignidade real, né? Então essa dignidade real, né, que nós vemos aqui, então se referia a esse Tibério, né? Esse que é o comentário bíblico adventista, né, chama então de excêntrico, né? Ou o homem vil, né? E agora então nós vamos ver aqui que mas ele virá caladamente e tomará o rei com intrigas, né? Ele virá então caladamente. Então, quando Augusto morreu, Tibério ascendeu ao trono da forma pacífica. Ele era apenas o filho adotivo de seu predecessor, e sua ascensão deveu-se em grande parte às manobras de sua mãe, chamada Lívia. Então é interessante aqui, irmãos, uma coisa. Veja, voltando aqui ao slide anterior, nós vemos, né, o qual não tinha dado. Esse o qual não tinha dado, né, literalmente, eles não deram. Provavelmente a referência é o fato de que Tibério não estava originalmente na linha da sucessão ao trono, mas se tornou filho de Augusto por adoção e foi apontado como herdeiro do império apenas como adulto. E aí vem, né, o caladamente, né, que é o próximo slide que nós vimos, né? Então, quando Augusto, né, ele morreu, Tibério, que era o quê? Filho adotado de Augusto, né? Ele tomou conta, né? Ou ele ascendeu ao trono, né? E a sua ascensão nos diz que muito se deveu, né, às manobras da sua mãe chamada Lívia. Tá bom? Então, tá aí, né? Mais esse termo aí do caladamente, né, que nós acabamos de ver. E aí nos fala, né, no verso 22 nos diz assim: as forças inundantes serão arrasadas, né? As forças inundantes serão arrasadas de diante dele. Essas forças inundantes, olha que interessante é o que diz aqui o comentário bíblico adventista, né? Nós estamos tomando aí o comentário bíblico adventista e também a Bíblia Andrews. Então o comentário diz assim, ó: forças aqui denota poder militar. O quadro é de exércitos que se assemelham a uma inundação. Tibério teve êxito ao conduzir várias companhias militares, tanto na Alemanha quanto no Oriente, nas fronteiras da Armênia e Pártia. Tá? Então, aqui vem a interpretação dessas forças inundantes, né? Que seriam, então, um quadro de exército, né? E Tibério ele teve êxito de conduzir essas campanhas ali pela Alemanha, no Oriente, fronteiras da Armênia e também da Pártia. E aí, continuando, o verso 22, né? Serão quebrantadas, né? Serão quebrantadas.
Veja que interessante, e depois diz assim, como também o príncipe da aliança. Quem é esse príncipe, né, da aliança? Segundo, então, aqui o comentário bíblico adventista. Identificado com o príncipe que confirma a aliança em Daniel, capítulo 9, versos 25 a 27, a profecia do capítulo 9 deixa claro que se trata do Messias Jesus Cristo. Foi no reinado de Tibério, do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo, e por ordem de seu procurador na Judéia, Pôncio Pilatos, que Jesus foi crucificado no ano 31 da nossa era. Veja que interessante. Olha como a história vai, né, contando, como vai saindo então essa interpretação, né, a respeito desse príncipe da aliança. Então esse príncipe da aliança, ele viveu, né, Jesus Cristo, ele viveu exatamente no reinado de Tibério, né? E Tibério tinha aí um procurador famosíssimo, né, que nós conhecemos na Bíblia, o Pôncio Pilatos, né, que acabou então entregando Jesus à morte, né, e Jesus foi crucificado aí no ano 31, né, da nossa era. Okay? Verso agora 23. Apesar da aliança, né, apesar da aliança. Então, alguns comentaristas sugerem que aqui Daniel retrocede no tempo e se refere à aliança de auxílio e amizade entre os judeus e os romanos em 161 a.C. Esse ponto de vista supõe que a expressão hebraica traduzida como tempo, no verso 24, designa um tempo profético de 360 anos. Outros que defendem a continuidade cronológica narrativa da profética de Daniel 11, eles encontram uma referência à política romana de obter o que hoje seria chamado de pacto de assistência mútua, como, por exemplo, a aliança de auxílio e amizade com os judeus. Nesses tratados, os romanos reconheciam os participantes como aliados e tinham o objetivo de supostamente proteger e promover interesses mútuos. Então, essa outra linha de pensamento, ela crê então que essa aliança aí foi uma aliança feita entre os romanos, né, e os judeus. Assim, Roma parecia amiga e protetora apenas para astuciosamente fazer valer esses acordos em benefício próprio. Então, lembra que no tempo de Jesus haviam muitos cobradores de impostos e esses trabalhavam justamente para Roma, né? Ela, com frequência, impunha os fardos das conquistas sobre seus aliados, mas, em geral, reservava as recompensas para si. Ao final, essa aliança era absorvida pelo Império Romano. Né? Então, a gente vê aí, né, essa forma como eles faziam esta aliança, né? Uma aliança realmente que vamos dizer assim, não tinha, né, nenhum sentido, né, para de bom para, por exemplo, para o povo do judeu, ou então para qualquer outros que eram subordinados a Roma. Né? Então, aí o verso 23, apesar da aliança com ele, usará de engano, né? Subirá e se tornará forte com pouca gente. Né? Então, apesar da aliança com ele, usará de engano, né? Subirá e se tornará forte com pouca gente, né? E aí o verso 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá ele a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E por certo tempo é este, né? Então, do hebraico, né, ad et, até um tempo, essa expressão, né, ela indica um ponto, tempo, quando as artimanhas do poder aqui apresentadas seriam eliminadas. É provável que, nesse caso, a palavra et, tempo, não deva ser considerado um período específico de tempo, nem como período de tempo profético. A palavra traduzida como tempos é do aramaico, né, idan, e do hebraico moadim. Ad eté parece indicar um tempo indeterminado,
O poder maligno agiria até que atingisse o limite especificado por Deus. Não haveria tempo para esse poder maligno. Os que acreditam que aqui se indica um tempo profético, veem nos tempos narrados uma referência ao período de tempo em que a cidade de Roma permaneceria como sede do império. Considera-se que 31 a.C. foi a data inicial, o ano, da Batalha de Ácio, quando Augusto triunfou sobre Marco Antônio e Cleópatra. Então, aqui, ó, interessante. Considera-se que o ano 31 a.C. foi a data inicial, na Batalha de Ácio, quando Augusto triunfou sobre Marco Antônio e Cleópatra. A contar de 31 a.C., 360 anos chegam a 330 d.C., ano em que a sede do império foi transferida de Roma para Constantinopla. Veja que interessante. Então, ele aqui nos diz então que por certo tempo, verso 24, estaria ali presa os despojos e maquinaria os seus projetos contra as fortalezas, e isso então é indicado aqui na profecia como a batalha de Ácio, onde Augusto vence a Marco Antônio e Cleópatra. Muito bem, continuando aí, então agora verso 25, suscitará a sua força. De acordo com a explicação mencionada, nós mencionamos aí por certo tempo, esse versículo se refere à luta entre Augusto e Antônio, que culminou com a batalha de Ácio e com a derrota de Antônio, Marco Antônio e Cleópatra. E aí nos diz assim, veja que interessante. Então, suscitará a sua força, e seu ânimo contra o rei do sul. Quem era o rei do sul ali, Lembra dos Ptolomaicos, Quem estava reinando do sul agora era Marco Antônio e Cleópatra, E à frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares e destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão, traspassados. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. E é interessante aí que no verso 26 nos fala que será arrasado, a Siríaca e a Vulgata trazem ser lavado, ou ser arrasado, ou ser arrastado. E de acordo com a explicação aí, mencionada no verso 24, esse versículo descreve o destino de Marco Antônio. Quando Cleópatra, temendo pelo estrondo da batalha, se retirou de Ácio, levando seus 60 navios da marinha egípcia, Marco Antônio a seguiu e com isso concedeu vitória a Augusto. Os que apoiavam Marco Antônio passaram para o lado de Augusto. Finalmente, Marco Antônio cometeu suicídio. De acordo com os que enfatizam a continuidade cronológica do capítulo, é predita aqui a situação política instável que marcou os reinados de Nero e Diocleciano. Então veja, essa questão aqui do arrasado, Então, houve esta guerra, e Cleópatra, então, ela fugiu, levando 60 navios da marinha egípcia, Marco Antônio a seguiu, e então eles apoiaram, ao ficar do lado de Augusto, e finalmente Marco Antônio ele acabou se suicidando, Então vem essa palavra arrasado aí com
com muito empenho, né? Agora, nós vamos ao verso 27, né? Então, nos diz aí, né, que estes dois reis se empenharão em fazer o mal e uma só mesa falarão mentiras. Por isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado, né? Então, alguns consideram que essa frase, né, é uma referência, né, essa frase, se empenharão em fazer o mal, é uma frase em referência à intriga de Otaviano, mais tarde Augusto, e Antônio, ambos aspirantes ao controle do império. Outros veem uma referência à luta pelo poder durante os últimos anos do reinado de Diocleciano, 284 a 300 de Cristo depois de Cristo. E durante os anos entre a morte desse e o tempo em que Constantino o Grande, 306-337, conseguiu unir novamente o império. Então, aí está a interpretação, né, desses. Estes se empenharão em fazer o mal, né? Continuando, então, ao nosso estudo aqui, né? Nos diz, então, o homem vil tornará, né? O homem vil tornará. Veja que interessante, né? Que esse homem vil, né? Ele tornará. Alguns expositores, né? Eles consideram que isso seja uma previsão, né? Veja que interessante. Então, o homem vil tornará. Alguns expositores consideram que isso seja uma previsão do cerco e da destruição de Jerusalém por Tito em 70 depois de Cristo. Tá? Outros que defendem a continuidade cronológica da narrativa profética veem uma descrição mais ampla da obra de Constantino o Grande. Então, existem essas duas interpretações. Uma que considera, então, esse homem vil tornará, referindo-se a Tito, quando ele cerca a Jerusalém no ano 70. E outros, seguindo essa ordem cronológica que nós estamos aí estudando, eles dizem, então, sobre a obra, né, de Constantino, né, tendo a sua continuidade, né? Muito bem, vamos então a mais um verso, né? Vamos agora então para o verso 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza. Então a gente viu ali que é a questão pode ser de, alguns interpretam como Tito, né? Cercando Jerusalém no ano 70, e outros dão a essa ordem cronológica que nós estamos vendo, a Constantino. E o seu coração será contra a Santa Aliança, né? Será contra a Santa Aliança. Fala-se de Cristo como príncipe da aliança, certo? Então, aquele que fará firme aliança com muitos por uma semana. Daniel 9, 27. Essa aliança é o plano da salvação, traçado na eternidade e confirmada pela morte de Cristo. Então, parece razoável, né, segundo aqui o comentário, entender o poder aqui mencionado como um que tenazmente se oporia a esse plano e a seu efeito na vida dos seres humanos. Alguns veem uma referência específica à invasão da Judéia pelos romanos e a tomada e destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo por Tito. Tá? Outros sugerem que Constantino seja o tema da profecia e observam que, embora professasse ter se convertido à fé cristã, Constantino estava, na verdade, contra a Santa Aliança, sendo que o seu objetivo era fazer uso do cristianismo como um instrumento para unir o império e solidificar seu domínio. Ele fez grandes favores à igreja, mas em troca esperava que a igreja apoiasse sua política. E foi nessa época, né, que o Santo Sábado foi mudado então para o domingo. Alguns poderão perguntar, pastor, mas então qual é a posição da igreja? É Tito ou Constantino? Ambos. Por isso que eu disse para vocês, né, que o capítulo 11 é o capítulo mais complicado para nós, adventistas. Nós não temos toda a luz. Então, há vertentes, né, que creem
no aspecto de, por exemplo, de Tito, né? E outros que creem em Constantino, seguindo a ordem cronológica que nós estávamos estudando. Mas ambas, né, trazem realmente uma cronologia e a profecia, né, um cumprimento da profecia assim de uma forma tranquila, tá? Então nós, como adventistas, nós não temos um posicionamento, né, dizendo assim, sim, nós cremos dessa forma. Nós temos duas vertentes, uma que eu disse para vocês ali, né, que esse homem vil tornará, alguns creem que seja Tito, outros creem que seja Constantino, irá contra a Santa Aliança, uns creem que porque Tito destruiu lá o templo em Jerusalém e assim por diante, seja Tito, outros creem que seja Constantino, né, por ele ter até mudado, né, a questão do sábado para domingo. Então, para vocês verem que o capítulo 11 ainda precisa de muita luz, né, para nós adventistas, para que nós possamos realmente entender. Mas eu gosto das profecias aqui que estão colocadas e elas vão se encaixando, né, na questão histórica, né, que a gente acaba vendo, e isso creio que seja assim de suma importância nós entendermos, né, para que a gente possa ver que as profecias bíblicas elas foram dadas por Deus para que pudesse orientar o seu povo, né, com as coisas que iriam acontecer. Na aula que vem nós vamos dar continuidade ao capítulo 11, é um capítulo longo, né, mas nós vamos também fazer a revisão desta aula, para que você possa anotar, né, os nomes, possa anotar datas, para que quando você for dar um estudo bíblico, você não tenha dificuldades, tá bom? Muito bem, eu quero nesse instante então orar para nós encerrarmos, e eu te convido nesse instante, né, que você feche os seus olhos onde você estiver e vamos falar com Deus. Bom Deus, bom Pai, realmente não é fácil o capítulo 11 de Daniel, mas nós queremos te pedir, ó Deus, que tu venhas iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender e ver que o Senhor guia superiormente todos os acontecimentos dessa terra. E não foi diferente também nessa época de Daniel capítulo 11. Que o Senhor dê a cada um de nós uma boa noite e uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós chegamos então ao final de mais um programa evangelístico. Quero te convidar então para que no próximo domingo, se Deus nos permitir, nós possamos estar juntos para mais um estudo, né, de Daniel, e vamos para o encerramento de Daniel capítulo 11, se Deus nos permitir. Que Deus te abençoe e tenha você uma feliz semana com Jesus.